Olá pessoal, finalmente chegamos ao nosso segundo módulo do curso de Introdução ao Power BI da Escola de Governo do Recife. E nesse módulo a gente vai trabalhar a parte de transformação de dados, ou seja, a gente vai fazer essa parte de tratamento das informações que são carregadas no Power BI. Não é porque a gente está puxando um conjunto de dados que necessariamente ele vai estar pronto para a gente conseguir trabalhar. Muitas vezes, os dados que são adquiridos de bancos de dados ou até de outras fontes de dados, eles têm problemas, né? A gente começa com um sistema de codificação, muitas vezes esses dados são gerados em equipamentos em outros países, por exemplo, e aí ele tem um sistema de codificação diferente do português brasileiro, o que chega a gerar algum problema. A fonte de dados, dependendo do relatório que você queira, você vai ter que fazer o ajuste nessa fonte de dados, ou para ela suprimir algumas informações, ou para ela mostrar outras informações. A gente vai ver isso na prática, né? De qualquer forma, eu criei aqui um workflow para mostrar mais ou menos como é que a gente deve trabalhar dados no Power BI. Então, no primeiro caso, a gente tem que identificar os dados, a gente vai ter que ler a respeito dos dados, né? Vai ter que ver a extensão do arquivo que a gente quer incorporar ao Power BI. Muitos dos conjuntos de dados, eles têm o que a gente chama de dicionário, onde você vai ver lá o tipo de arquivo, por que aquele dado está ali, o que é que ele quer dizer, e é importante a gente acompanhar isso aonde a gente está extraindo esses dados. Muitas plataformas de dados, por exemplo, traz isso, né? Como a plataforma própria do Recife. Você procurar lá por dicionário, você vai achar a do governo federal, a de alguns bancos de dados maiores, né? E é importante que a gente consulte antes para saber que tipo de arquivo quer importar no Power BI. Segundo, a gente vai ter que fazer o carregamento desses dados, né? A gente vai conectar ou uma fonte de dados num servidor, ou um site, ou a gente vai importar diretamente de um banco de dados em alguma máquina, ou a gente vai carregar os arquivos em planilha. Então, a gente vai fazer essa parte de conexão. Na terceira parte, a gente vai fazer a adequação dos dados, é onde a gente justamente vai trabalhar aqui nessa aula. A gente vai ver as inconsistências, vai ver se existem redundâncias, vai dar uma organizada no conjunto de dados e então a gente vai para a parte de modelagem de dados, onde a gente vai organizar esses dados e conectar eles de uma forma que eles consigam suportar, né, dar suporte ao relatório que a gente vai gerar, que é a nossa última etapa aqui de trabalho. Vamos voltar aqui para o Power BI para a gente iniciar o nosso carregamento de dados. No caso, a gente vai baixar os dados lá no módulo, na página do módulo 2 do curso da gente. Então, a gente vai clicar lá no módulo, né? A gente vem aqui no finalzinho do módulo, a gente vai dar um clique e ele vai baixar esse arquivo lá na nossa máquina. E aí a gente vai acessar o arquivo. Deixa eu puxar aqui. Então, aqui no meu caso, ele está em downloads. Eu vou extrair esse arquivo. No caso, eu estou excluindo o arquivo. Vou criar uma pasta, né? Aula 02. Vou jogar esses arquivos aqui dentro dessa pasta. E vou colocar aqui em meus documentos. Pronto, a gente pode ver aqui que a gente está com o arquivo 02 já na nossa pasta. Na pasta meus documentos. Vamos fechar. E agora no Power BI a gente vai carregar esses arquivos. Então vamos lembrar lá aquele primeiro passo, né? A gente vem aqui na nossa página inicial e eu vou clicar aqui em relatório em branco. Só voltando aqui um pouquinho, quando a gente for, a gente já pode ver que aquele arquivo da primeira unidade, ele já está aparecendo aqui, tá vendo? Então, como a gente já carregou e trabalhou o primeiro arquivo, ele já demonstra aqui. Mas vamos lá voltar para carregar nossos arquivos. A gente sabe que o Power BI ele trabalha com uma imensa fonte de dados, né? Então,
ele pode trabalhar com a imensidade de arquivos que beira aí algumas dezenas de arquivos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu poderia carregar diretamente clicando aqui em texto CSV, mas a gente vai clicar aqui em mais para eu explicar uma coisinha aqui bem rapidinho. A gente está vendo aqui que a gente tem a pasta de trabalho do Excel, né, que é aquelas planilhas, né, que a gente sempre trabalhou. Tem o texto CSV, que é onde a gente vai carregar os dados, e tem a pasta. Eu tinha falado na primeira aula que a gente pode carregar os arquivos dentro de uma pasta, então selecionar essa pasta para ficar alimentando o Power BI. Então, quando eu clicar, ela vai carregar praticamente todos os arquivos dessa pasta e aí a gente vai trabalhar. A questão é que, para eu fazer isso, a pasta, os arquivos que contém nela, eles não podem ter erros, né? Porque se houver erros, a gente vai ter problema no carregamento e pode demorar muito mais para a gente tentar resolver o problema do que a gente fazer no carregamento individual desses arquivos no sistema. Então, é muito mais fácil eu fazer isso diretamente, um a um, e é o que a gente vai fazer. Lembrando, pessoal, antes da gente carregar o arquivo, a gente tem que ver qual é a extensão do arquivo que a gente vai trabalhar. Se for o caso, a gente vai pesquisar, vai verificar do que é que se trata esse arquivo, dar uma lidazinha no dicionário de arquivo, se ele for de algum banco de dados ou então de pertencer a algum conjunto de dados de algum órgão, e a gente, se houver, a gente vai dar uma lidinha lá no dicionário. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui quais os tipos de arquivos que a gente abriu aqui. Então, no caso, são todos .csv, né? A gente já enxerga aqui pela extensão. Então, a gente vai fazer a incorporação desses arquivos .csv. Vamos dar um clique em CSV e vamos conectar a nossa fonte de dados. Então, é interessante, como eu falei, a gente puxe um a um. Né? No caso, eu vou puxar as planilhas um a um. Eu não vou me importar agora em olhar, analisar essas planilhas. Isso vai ficar para a segunda parte da aula. Pronto. Vou carregar. Não vou me preocupar agora em transformar esses dados. Eu só vou carregá-los dentro do Power BI. Então, após o carregamento de todos os dados, a gente vai fazer o trabalho de transformação desses dados aqui no Power BI. Assunto da nossa segunda aula do módulo de introdução ao Power BI da Escola de Governo Recife. Até breve. Muito obrigado.